Na aula anterior, a gente terminou aí em reflexão de ondas e refração de ondas, certo? Reflexão não tem graça, né? Por quê? Porque a reflexão acontece no mesmo meio. Está aqui no ar, a onda incidente e a onda refletida estão no mesmo meio. Então, não tem muita graça, tá? Nessa figurinha aqui não há modificação de velocidade de propagação da luz, no caso da onda, e nem o comprimento de onda não muda. Se o comprimento de onda não muda, o período não muda. Se o período não muda, a amplitude não muda. Tá? Então é a mesma onda, apenas refletir na superfície. E sempre lembrando, devido às leis da reflexão, lá em ótica, o ângulo do raio incidente com a normal é igual ao ângulo do raio refletido com a normal. Tá? A normal é essa retinha tracejada aqui. Então, só estou dando um panorama geral para a gente continuar, tá? Refração. Refração é que tem graça. Por quê? Porque a onda, ou raio de luz, no caso de ótica, passa de um meio para o outro. O meio aqui é o ar e o meio aqui é a água. Então, como a gente estava na última aula dizendo, a velocidade de propagação da onda, de acordo com esse experimento aqui, com essa figurinha, a velocidade de propagação da onda muda. Por que muda? Por que a velocidade de propagação muda? Porque, como é que eu sei disso? Como é que eu estou olhando a figurinha e estou vendo? Ó, se você notar, a frequência, ou seja, a frequência de propagação da onda incidente é diferente da frequência de propagação da onda refratada. Como é que eu sei isso, professor? Olha a vibração perpendicular ao sentido da propagação. Então, aqui, ó, uma, duas, três. Está representado com três aqui, ó, três retas paralelas à velocidade de propagação. Quando ela refrata, tem uma, duas, três, quatro. Ou seja, ele está me indicando que a frequência é maior. Se a frequência é maior, o comprimento de onda, lambda 2, é menor do que lambda 1. Claro, a equação fundamental da ondulatória, você viu isso, que frequência e comprimento são grandezas inversamente proporcionais. Então, o comprimento de onda aqui é maior do que aqui. Como é que eu sei, professor? Olhe a distância entre essas duas cristas. Olha a distância entre essas duas. Você vê que essa distância é menor do que essa. Você vê que a quantidade de retas paralelas ao sentido de propagação, que é a frequência, é maior do que essa daqui. Ou seja, tudo correto. É a mesma onda? É. Está se propagando de forma diferente? Tá. Como é que eu sei? A velocidade de propagação. Olha para a velocidade de propagação, olha para o comprimento de onda, olha para a frequência de propagação, e aí você vê que é a mesma onda se propagando de forma diferente. Aí eu perguntei para vocês, tem como eu fazer essa onda se propagar da mesma forma, com a mesma frequência, com o mesmo comprimento de onda, com a mesma velocidade de propagação, com o mesmo período, nesse outro meio? Tem. Se esse outro meio for o mesmo da onda incidente. Se esse meio for o ar e esse for o ar, a onda incidente e a refratada vão ter as mesmas características. Acho que reflexão e refração está tudo certo, né? Ninguém tem alguma dúvida aí nisso aí? Tem não, né? Já aprenderam isso em ótica, então tudo certo. Então vamos para o novo. Difração. Eu vou ter até aqui atrás no quadro, difração. O que é difração? É espalhamento, certo? Agora eu vou juntar difração e interferência junto. Tá? Então, como é isso? Vamos lá para o experimento. Vou colocar o experimento. Ó, vou tirar a barreira. Vou tirar a barreira e vou colocar. Ó, uma onda na água, como a gente já viu, se propagando horizontalmente. Tá? O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar uma barreira para aparecer o padrão de interferência que a gente estudou na aula passada. Então, coloquei uma abertura. Vai aparecer o padrão de interferência. Ou seja, claro, quando eu digo interferência é porque não tem interferência no momento, porque não tem duas frentes de onda, tá? Então, o padrão muda. A onda se propaga de forma diferente, certo?
Então, vou colocar agora uma onda se propagando horizontalmente, nesse sentido. Quando encontra uma abertura, ela tem outra forma. Isso vai ficar melhor quando eu colocar duas aberturas. Coloquei duas aberturas. Olhe que essas aberturas, essas ondas, essas frentes de onda, vão interferir. Olha aqui interferindo. A interferência começando. Tá? Então, à medida que ela se propaga, a interferência começa a acontecer, formando um padrão de interferência que a gente conhece. Ou seja, destrutiva, parte escura, interferência destrutiva, parte clara, construtiva. Destrutiva, construtiva. Tá? Por que as ondas interferem, professor? A gente já viu já. Interferem. Por que elas estão interferindo? Porque essas ondas são originadas da mesma onda. Como assim? Essa onda aqui, devido à abertura, está se espalhando. Ou seja, está sofrendo o processo de difração. Difração eu poderia utilizar espalhar. A onda está sendo espalhada. Mas está sendo espalhada de qualquer forma? Não. Ela está sendo espalhada em duas frentes de ondas iguais, ou seja, mesma amplitude, mesma frequência, mesmo período, mesma velocidade de propagação, porém, em algum momento, tem a interferência construtiva e destrutiva, como a gente estudou já. Tá? Então, deixa eu modificar a abertura. Vou diminuir a abertura. O padrão de interferência das ondas, devido à difração, ao espalhamento da onda, vai mudando. Professor, isso acontece também no som, na onda sonora? Acontece. Tá lá, onda sonora. Deixa eu diminuir essa abertura, tá? Pronto. Onda sonora. Vou propagar a onda sonora. Lembre sempre do paredão. Lembre sempre do paredão. Tá lá, onda sonora se propagando. Tem o mesmo. É semelhante à propagação na água? Por quê? Porque é uma onda mecânica. Precisa de um meio. Na água, o meio aqui é a água da propagação. No som, o meio de propagação é o ar. Então, são semelhantes à propagação. E a interferência é semelhante? É. Semelhante. Vai haver também a interferência construtiva e destrutiva. O padrão vai mudar? Vai. Se eu mudar a abertura, se eu mudar o tamanho da abertura, o padrão de interferência vai mudar. Por quê? Porque depende da abertura. Certo? Esse é um dos experimentos que a gente podia fazer no laboratório, no presencial, tá? E lá tem uma curva de ondas, que dá para fazer esses experimentos ao vivo. Se eu diminuir o tamanho, tá aí, padrão de interferência acontecendo. Vai mudando de acordo com a abertura. E com a distância também. Se eu mudar a distância, o padrão de interferência vai também alterando à medida do tempo. Tá? A gente vai vendo, fica alterando, não, desculpa. Você fica mais evidente o padrão. Certo? Vou colocar aqui como estava antes. E se eu aumentar as separações, o que acontece? O padrão de interferência muda. Sempre lembre, o padrão de interferência lá vai mudar de acordo com a barreira. A barreira que é imposta à onda. Ou seja, difração, eu posso dizer que a difração é um espalhamento e ainda é um contorno de objetos. Se você está dentro de um ambiente e tem outra pessoa que está fora do ambiente, e se a porta estiver aberta, ela vai escutar. Ou seja, a onda sonora vai contornar até chegar até a pessoa. Vai contornar os obstáculos, ou seja, vai difratar, vai espalhar. Parte clara é a parte da interferência construtiva. A parte clara. Tá? Então, essa aqui, a difração, eu posso dizer que a difração é um espalhamento e que esse espalhamento contorna os obstáculos. Certo? E a consequência da difração, do espalhamento das ondas, é a interferência.
é o padrão de interferência que a gente estudou na aula passada. Certo? Isso acontece com onda eletromagnética? Acontece sim. De novo, luz, gerador de luz. Ah, vou gerar uma luz. Gerei a luz. Padrão semelhante à onda mecânica. Isso é a onda eletromagnética, que não precisa de meio de propagação. Ou seja, tanto faz qual meio que ela tiver inserido, ela vai se propagar dessa forma. Pode se propagar com velocidade diferente? Pode, mas a propagação vai ser semelhante, certo? E se eu botar a interferência? Botar duas barreiras para interferir, eu vou ter o padrão semelhante à da onda mecânica, certo? Que são ondas se propagando e interferindo, ou seja, parte construtiva, parte destrutiva. Infelizmente, aqui não tem aquela, como se fosse uma paredezinha aqui para a gente ver o padrão de interferência, tá? Então, por que eu estou passando rápido? Porque isso aqui é uma coisa que a gente já viu. A difração é o espalhamento da luz. E nesse caso da luz eletromagnética, se fosse uma onda mecânica, ela além de espalhar, ela contorna os obstáculos. Certo? Alguém tem dúvida até aí? Tá, então tá. Então vamos lá. Então agora vamos para a difração de verdade. Tá? Outro tipo de difração. Pronto. O que é esse experimento que você está vendo? Experimento é um laser, esse aqui, o botão vermelho é um laser, e eu vou incidir essa onda nessa placa aqui, preta. Só que nessa placa, aqui está representado em outro referencial, que tem uma abertura no meio da placa. Então, o laser vai vir, vai iluminar a placa, e o que passar vai ser projetado nessa outra tela aqui, certo? Então, se eu perguntasse para você, o que é que você veria aqui, nessa outra placa aqui, quando eu ligar o laser? O que é que eu ia ver aqui? Claro que eu ia ver só o formato da abertura. Isso aí seria o que a gente poderia dizer. Mas, na realidade, não é o que a gente vai ver. Por quê? Repare, vou ligar. A gente não vê apenas a abertura que está sendo iluminada. A gente vê esse padrão aqui, ó. Mas alguém saberia dizer para mim por quê eu não vejo somente isso aqui? Somente a abertura? Pode botar no chat, tá? Se quiser. Por quê? Em vez de ver somente essa bolinha aqui no meio, só essa circunferência aqui no meio, eu vejo esse padrão todinho. Não, pela forma de propagação, não. A propagação é num sentido, nesse sentido aqui. Dica, basta olhar para cá. Basta olhar isso aqui, ó. Por que está assim? Devido ao espalhamento, tá, gente? Ele espalha. A luz vem, passa por esse buraco aqui, mas você vê aqui, ó, que ela espalha. À medida que ela espalha, ela interfere. Se ela interfere, ela vai mostrar a parte mais escura e mais claras. Então, se você olhar aqui para cima, você vai ver, ó, esse cone aqui, como se fosse um cone, ó, de luz, é exatamente o que vai formar o padrão, esses padrões aqui, ó. Se você olhou direitinho, você viu que a intensidade no centro é maior do que nos extremos. À medida que a gente vai se afastando, a intensidade vai diminuindo. Isso a gente viu quando estudou interferência. A gente viu lá quando eu iluminava uma placa, quando iluminava as fendas, a intensidade maior era no centro. Era quando aquele N da fórmula lá, da interferência, era zero. Ou seja, a intensidade no centro é maior. Por quê? Olha o que está passando. Porque ela vai espalhar, a luz vai espalhar. Então, se ela vai espalhar, ela vai interferir. Vai haver interferência construtiva que vai mostrar esse padrão esse padrão aqui, que é um padrão de interferência. E se eu mudar a abertura, isso aqui muda, vamos botar agora um quadrado, em vez de ser
Uma circunferência ao quadrado. O padrão muda. E se eu colocar agora um quadrado e uma circunferência? Ela muda. O padrão vai mudando. Então, à medida que eu vou mudando a abertura que o laser está iluminando, o padrão de interferência vai mudando. E se eu colocar essas bolinhas aqui? Veja como é o padrão modifica. Veja que tem uns pontos mais intensos, outros menos intensos. Mas sempre a parte mais intensa está no meio. Por quê? Porque na interferência, a intensidade é sempre maior no meio. E à medida que a gente vai se afastando do centro, a intensidade diminui. E se eu colocar esse boneco aqui, como é que o padrão fica? Fica desse jeito. E se eu girar esse negócio aqui? Esse padrão aqui muda? Deixa eu girar. À medida que eu vou mudando o boneco, o padrão vai mudando. Tá? Isso tudo devido à difração, o espalhamento e a interferência que acontece. E se eu girar isso aqui muda se eu girar? Vamos ver, não sei. O padrão vai mudando. Ou seja, o padrão de interferência depende de como a abertura é feita, né, nessa tela. Vamos ver essa outra aqui. Se eu aumentar um, ó. E se eu aumentar o diâmetro do outro? Vai mudando. Uma coisa bem psicodélica, olha aí. Se eu mudar isso aqui, vamos ver. Tá? Então, isso tudo depende apenas da iluminação da luz, ou seja, da interferência da luz quando ela espalha, quando ela difrata. E a bolinha? Se eu aumentar a bolinha? Achatar, no caso, né? Desculpa. A excentricidade. Em matemática, as meninas aí, as meninas egressas podem também responder, tá? Em matemática, o que seria excentricidade? Onde é que eu encontro excentricidade em matemática? Tem uma figura geométrica que tem excentricidade. O que é? O que seria excentricidade? Quando eu falo de raio, eu posso associar uma circunferência. E excentricidade? Está em que figura geométrica? Está em que figura geométrica a excentricidade? Ninguém sabe? Outra coisa, eu vou perguntar a Osmar depois, tá? Para ele dar uma revisão disso aí. Tá? Então, o que é isso? A difração muda de acordo, desculpa, o padrão que aparece, que é iluminado a placa, vai depender da abertura. Certo? Se depende da abertura, o padrão vai mudar. Alguma dúvida até aí? Por que eu estou perguntando isso? Pô? Assim, a gente está vendo o fenômeno de difração, de interferência, tudo junto, mas de forma introdutória, tá? Claro que tem muita coisa que não é do jeito que eu estou dizendo, mas para o nosso início é, certo? Então, se ninguém tem dúvida, qual parte, Liba? Qual parte tu quer que eu repita? A da difração? Ah, você não final, certo? Então, a difração, ela vai ocorrer dependendo da abertura que está sendo iluminada nesse nosso experimento. Se eu tenho uma bolinha nesse diâmetro e eu aumentar o diâmetro da bolinha, o padrão muda. A difração ocorreu e o padrão de interferência mudou. Por quê? Porque as ondas interferem de forma diferente. Por quê? Porque passa menos luz, mais luz. Depende da abertura. De novo, se eu aumentar o diâmetro, o padrão muda. Por quê? Porque há mais interferência enquanto tem mais luz, mais ondas se interferindo. Tá? E se eu diminuo o diâmetro, eu vou ter menos interferência.
entre as ondas. Quando eu digo interferência, é aquela história da construtiva e destrutiva. Vou ter menos interceptação de picos e vales, cristas e vales, vale com vale, crista com crista. Tá? Quanto menos luz passa, menor é a quantidade de interferência que eu vou ter. Se eu aumentar, vai ter mais interferência. Você nota que aparecem mais circunferências. E no nosso caso aqui, são ondas interferindo. Certo? É isso. Voltando lá. Vamos voltar para cá. Vamos voltar agora, só para terminar agora, a polarização. Então, vimos até agora o que, professor? Vimos de forma introdutória, sempre lembrando. Vimos até agora reflexão de ondas, refração de ondas. Difração é o espalhamento. Aí aqui a figurinha vai mostrar o que eu estava querendo dizer lá. A onda vem se propagando horizontalmente nessa direção. Ela encontra a fenda, vai espalhar, vai difratar em várias frentes de ondas. Essas frentes de ondas que são originadas dessa onda, vai encontrar duas aberturas e vão difratar com duas frentes de onda. Só que aí elas vão interferir. Esses pontinhos aqui são as interferências destrutivas, ou seja, máximo, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva. Quando o N lá da forma da aula passada foi igual a zero, o máximo principal, ou seja, é a maior intensidade. É a cor no meio, tá? A maior intensidade ocorre no meio. Então, o padrão de interferência que a gente viu era esse aqui. Construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva. Como é que eu sei, professor? Porque lá a gente disse que na interferência construtiva, o N, o número é ímpar. Ímpar, ímpar, ímpar e ímpar. Ou seja, interferência destrutiva. A construtiva, a interferência tem um N par. Tá? Então, basicamente, inicialmente, no estudo da interferência e da difração, é isso, tá? É isso que você vai precisar nesse momento. Mais tarde a gente vai mudar o palavreado e vai começar a colocar outras coisas aí, certo? Então, tudo aqui que está mostrado aqui está exemplificado lá aqui também, ó. Esse aqui é o N igual a zero. À medida que eu me afasto, vai ficando menos intenso. Certo? Então, é isso. Deixa eu colocar aqui, botar, pronto. Então, vamos lá. Para terminar, polarização. Ou seja, na sua atividade de hoje vai ter uma questão, um exercício de polarização, um exercício de difração e um exercício de reflexão e refração. Tá? Vai ser um de cada. Então, polarização. O que é polarizar? O que é uma luz não polarizada? É uma luz que se propaga em várias direções. Vamos dizer assim, começar em várias direções. Exemplo, está aqui a figurinha. A figurinha aqui é uma fonte de luz, é uma onda eletromagnética, ou seja, vamos dizer que o campo elétrico é esse em laranja e o campo magnético é esse em azul. Certo? Então, ela está se propagando verticalmente e horizontalmente. Vamos definir assim, para que a compreensão fique melhor. Então, está se propagando horizontalmente e está se propagando verticalmente. Então, eu tenho duas direções de propagação dessa luz aqui, dessa onda eletromagnética. Tá? Tenho duas direções. Mas, por algum motivo, eu não quero para mim não é interessante que essa onda se propague nessas duas dimensões. Eu quero que ela se propague em uma só. Ou seja, quando essa onda está se propagando em duas dimensões, ela é uma luz não polarizada, como está escrito aqui embaixo. Ela é uma luz não polarizada. Certo? Se é uma luz não polarizada, porque está se propagando em mais de uma direção. Mas, por algum motivo, eu quero que essa mesma onda se propague em apenas uma direção. O que é que eu faço? Quando eu digo que eu quero que ela se propague apenas em uma direção,
eu estou querendo dizer para você que eu quero polarizar essa onda. Eu quero polarizar. Eu quero filtrar essa onda. Então, o que é que vai acontecer? Vou colocar um filtro. Um filtro. Então, quando eu coloquei esse filtro vertical aqui, essa onda que está se propagando dessa forma aqui, horizontalmente, ela não passa. Só passa a parte vertical. Só passa essa parte vertical. Por quê? Porque esse filtro impede a propagação dessa onda azul. Se eu quisesse que, em vez da onda laranja, a onda que está se propagando assim, que está na direção vertical, não passasse, não propagasse, eu quero azul, o que é que eu faria com esse filtro? Eu viraria ele horizontalmente. Então, essas listas ficariam horizontais. Se elas ficam horizontais, essa parte laranja aqui não passa, só passa a parte azul. Então, polarizar uma luz significa dizer filtrar a direção que ela se propaga. Existem muitas aplicações para isso, muitas aplicações. Então, o que seria um filtro? Se você tem, eu acho que todo mundo já ouviu falar em polarizador, em câmeras fotográficas, tem. Ou seja, são filtros, são lentes que podem filtrar isso aí, tá? São lentes que eu posso utilizar para filtrar a direção de propagação da onda, certo? Polarização é apenas isso, é filtrar a onda para aquela direção que eu quero que ela se propague, que eu preciso que ela se propague. Certo? É somente isso, polarização, até esse momento. Certo? Algumas dúvidas aí? Certo. Então, as atividades que vão estar lá vão estar relacionadas a esses conteúdos que a gente aprendeu ainda há pouco, tá? Reflexão, refração, difração e polarização das ondas. Deixa eu ver mais o que. Bom, se ninguém não tem mais dúvidas, né? Deixa eu